inverencial. Meu nome é Amanda, estou aqui com Aracides, Sidney e Lincoln. Somos gnósticos contemporâneos do canal Pits Sophia. Pits Sophia é traduzido como sabedoria da fé, sabedoria na fé ou fé na sabedoria. Uma tradução mais exata, levando em conta seu contexto gnóstico, é a fé de Sofia, uma vez que Sofia, para os gnósticos, era a cisígia divina do Cristo, e não uma simples palavra significando sabedoria. Eu passo a palavra agora para o Aracides, que falará sobre o objetivo do nosso canal. Grato, Amanda. Meu nome é Aracides Maciel e o objetivo deste canal é realmente convidá-los aí para que vocês participem e tenham o conhecimento de como alcançar essa cisígia, ou seja, de como alcançar e se alinhar com este sol, ou seja, com esse conhecimento. Então nós vamos trazer em nosso canal vários conhecimentos para que você, através desse conhecimento, consiga fazer o seu próprio autoconhecimento. Ok, então grato Amanda, grato Aracides. Meu nome é Sidney Sérgio Maciel, bem como já abordado pelo Aracides. Então o objetivo maior aqui é focar em cada um de vocês aqui, que assim como nós aqui estudando, trazendo esse conhecimento teórico, coloquemos em prática tudo o que a gente vai abordar aqui. Serão muitas abordagens que iremos colocar aqui, então certamente vamos transmitir esse conhecimento de forma clara para vocês e alcançando e almejando, da mesma forma que a gente alcançou, muitas questões para que dentro do cotidiano, na vida de cada um, se use todo esse conhecimento aqui praticado. Justamente. Olá, meu nome é Lincoln Pedro Drozdik, e dentro desse objetivo do canal, o motivo da gente abrir esse meio de comunicação com outras pessoas, é justamente para fomentar o real significado do que é a gnose. Se nós identificarmos no primeiro momento, a gente vai ver como um conhecimento. Mas a gnose em si é um conhecimento interior, um conhecimento profundo, que está, obviamente, ligado ao autoconhecimento. Esse autoconhecimento advirá somente da prática. E é justamente esse o objetivo desse canal, fomentar no estudante esse canal para que nós possamos compreender e identificar na prática o que é essa construção do autoconhecimento. Ou seja, então o que a gente almeja aqui é trazer algo realmente que seja palpável para vocês, não mais uma teoria, mais uma dinâmica que vocês ouçam e não pratiquem. O objetivo então é praticar o que aqui falamos, e o que aqui falamos também praticamos e sabemos que tem resultado positivo. Exato, como já abordamos aqui um pouquinho sobre o que é a gnose, eu gostaria de saber o que levou vocês a buscar esse conhecimento e o que significa a gnose. Então, gnose. Gnose é uma palavra em grego que quer dizer conhecimento. A gnose em si, ela é primitiva, não no sentido de que é algo primário lá, no sentido de não desenvolvido, e sim de que algo é muito mais antigo que a própria humanidade. E esse conhecimento, Amanda, ele não é um conhecimento superficial, não é um conhecimento básico, ele é um conhecimento superior. E quem busca esse conhecimento? Aí quem tem uma inquietude. E para buscar esse conhecimento, que de primeiro momento a gente chama de conhecimento, porque depois de obter esse conhecimento nós começamos a buscar esse autoconhecimento, são pessoas que perceberam durante as suas existências que esse mundo, a vida ou as coisas, elas são efêmeras. E nós percebendo, dentro do nosso grupo aqui, que as pessoas acabaram, num momento ou outro, não querendo somente buscar o sentido dessa vida, e sim um objetivo.
Então o autoconhecimento é para que nós tenhamos esse objetivo realmente na vida. Exato, porque até então o conhecimento que pegamos desde o nosso berço até a faculdade são teorias, são fundamentos que a gente usa. Eles são ricos, é claro, porém aqui o conhecimento que a gente fala não é a questão de livros, da parte didática, e sim um autoconhecimento, que é esse conhecimento de si mesmo. A gnose é um conhecimento que você usa, traz, e ela se torna a si mesmo esse conhecimento vivido. Esse conhecimento, como se colocar a mão no fogo, queima, você tem a certeza porque você foi e colocou em prática esse conhecimento e vivenciou aquilo. Isto é chamado, né, no que o Horácio citou aqui, a gnose, nesse intuito de você realmente ir lá e ver se isso é real ou não. É diferente de uma teoria, de uma outra questão que você muitas vezes tem ela, mas não vai utilizar e verificar se isso realmente é verdade ou não. E é isso que a gente veio desenvolvendo ao longo dessa nossa existência, porque até a Amanda perguntou como que a gente chegou, né, até a gnose. Então é justamente de uma caminhada em que, dentro de outros contextos de crenças, de religiões, você vai se indagando a respeito de algumas coisas. Não se tem uma resposta plausível, não se tem uma resposta de algo que você pode vivenciar. E aí foi quando, no meu caso específico, eu encontrei a gnose, que ela não só trouxe respostas, mas o principal, ela me mostrou como eu consigo, por conta própria, através do meu autodesenvolvimento, encontrar essas respostas que, paradoxalmente, estão dentro de mim mesmo. Então, claro, não desmerecendo as linhas religiosas, doutrinárias, as quais a gente seguia, mas elas serviram justamente como um preparo para que a gente pudesse chegar finalmente dentro de nós e fazer essa gnose. Lembro quando adolescente, que buscava até ter uma vida sacerdotal, mas devido a algumas inquietudes espirituais, resolvi não seguir por essa linha. Encontrando algumas linhas espirituais que me deram prévias respostas sobre algo que não era ainda dentro da religião que eu tinha anterior, não me respondiam. Então fui seguindo, me desenvolvendo, mas ainda assim era algo muito externo. Ainda assim buscava-se muitas coisas sensoriais, muitas respostas fora. Até que, depois ainda de crises existenciais, me deparei com a gnose, que me fez ver a vida além de uma simples existência. Mas trazendo aquilo que o Aracides mencionou anteriormente, nessa questão de sair de um sentido da vida e buscar um objetivo para a vida. Aí foi que fez esse link, era o que precisava mesmo quando eu conheci a gnose, porque por fim ela me mostrou, através de uma maneira prática, mencionada anteriormente pelo Sidney também, de uma maneira prática eu despertar essas respostas internamente. Exato, até pegando essa linha que o Lincoln vem trazendo, então eu também, certamente desde pequeno, fui doutrinado no berço católico, né? Passei por várias religiões, conhecimentos, estudei bastante coisas, né? E cheguei à questão de encontrar a gnose, que após, passando por Aracides, ele vai comentar um pouco mais, é que eu vim dessa linha onde ele encontrou esse estudo, e eu achei muito rico esse estudo, e casou certamente aonde eu buscava, porque não tinha sentido dentro das religiões. Como o Lincoln mencionou, todas as religiões são escolas, tem todas elas um grau de conhecimento, elas são precisas e necessárias no meio, então precisa ter elas para ir encaminhando as pessoas, mas elas passam de grau, assim como as escolas, primeira, segunda, ensino fundamental até a formação. E dentro de tudo isso, toda essa bagagem aqui, quando encontrou a gnose, vem essa síntese. Isso já meados de 2000, onde o Aracides, que é meu irmão, né, de família, trouxe essa linha e a gente foi estudando, galgando junto. E muitas das perguntas que a gente fazia um ao outro dentro desse mundo, né, perdido dentro da questão do vai e vem mental, a gente encontrou a síntese e começou a fazer sentido todo o contexto que a gente vinha visualizando, de família, amigos, de tudo que ocorre no mundo. A gente conseguiu na gnose fechar todas as linhas.
Então traz aqui como uma síntese, ela sintetiza tudo isso. E aí você tendo passado por todas elas sem preconceito, sem julgamento, e conseguindo dentro de cada uma agregar o que tem de essência, de essencial, aliado com essa gnose, a gente descobriu que realmente a verdade ela está muito além de tudo isso. E ela precisa ser encontrada aqui. E é isso que a gente, né, trazendo aqui a ideia desse curso e tudo mais, para que todos consigam entender este contexto todo. Que a gente divide, essa divisão é mental, a gente tem que começar a parar de dividir e olhar esse todo com uma nova visão. E essa nova visão está justamente nesse trabalho que a gente vai aqui trazer cada vez mais aberto e tudo mais, né? E até o Aracides pode comentar um pouco como ele conheceu, que foi através dele que eu cheguei também à linha da gnose lá em 2000 e até aqui estamos, né? Sim. Então, eu conheci a gnose em 2000, mas eu quero trazer para vocês, né, anteriormente a isso, o que me levou, né, a buscar a gnose, buscar esse conhecimento. Quando eu tinha aproximadamente 9 anos de idade, eu tive uma EQM, ou seja, uma experiência de quase morte. Então, até junto com o Sidney, nós fomos nos banhar no rio, né, que fica perto da casa dos meus pais. E nós estávamos com mais 2 primos juntos. E chegando no rio, o Sidney ele foi se banhar numa parte do rio que era um pouco mais profunda e ele acabou se afogando. Nesse momento, eu pedi ajuda aos meus primos para que nós fizéssemos uma corrente humana e conseguisse ajudar ele a sair do rio. Porém, pelo fato de nenhum de nós sabermos nadar, os meus primos, naquele desespero, acabaram me soltando. E aí eu acabei me afogando junto, né, com o Sidney. E durante, claro, toda aquela angústia, aquele sofrimento ali de estar faltando ar, chegou um momento onde para mim ficou tudo muito bem. É como se eu tivesse morrido. No momento, para mim, eu estava morto. Ou seja, não faltava ar, não faltava nada e o sentimento assim era de confesso que fiquei muito feliz. Ao mesmo tempo que eu flutuava sobre as águas do rio. E numa parte desse rio existe ainda essa pedra lá. E eu via familiares meus em cima dessa pedra e todos eles sorrindo, eles me acenavam, dando tchau. E como eu estava muito bem, eu falei, nossa, tchau, estou indo embora. Mas de repente, né, como essa questão de tempo, né, nós sabemos aí que ela é algo que não dá para se medir, principalmente em momentos assim. De repente eu estava na beira do rio em pé e tinha um senhor do meu lado. E eu achei estranho aquilo, a única coisa assim que me veio de momento foi dizer para ele que tinha mais uma pessoa debaixo d'água. E ele logo, né, mergulhou novamente. Daí ele, né, tirou o Sidney da água. E alguma coisa me sussurrava no ouvido, dizendo que vocês não morreram porque vocês têm uma missão. Claro, né? Como eu era criança, falei, que isso quer dizer? Ou seja, não entendi o que aquilo realmente queria dizer. Mas o que sempre vivia me sinalizando na minha mente, assim, que isso ficou muito presente na minha vida, essa experiência, de como assim que eu flutuei em cima da água do rio, como que eu estava muito bem. E o momento que eu saí, né, que a pessoa me tirou, que eu também não vi, eu fiquei tão bem, como se eu não tivesse me afogado. E é claro, né, continuei vivendo a vida como comum, né, como todos nós vivemos, né, como crianças. E chegou na fase da adolescência, onde, né, a maioria de nós passamos aí
percalços e questionamentos onde entramos numa rebeldia sem causa. Então nós voltamos contra o mundo, sociedade e coisas afins. E como eu buscava muito entender o que tinha acontecido lá no passado, eu questionei a minha mãe, perguntando para ela se ela sabia qual que era o objetivo de nós estarmos nesse mundo, por que eu estava aqui. E eu tinha uma certeza absoluta que ela ia me dizer assim, não, você está aqui para isso, e nossa, ia me esclarecer. E ela soltou um simples não sei. E aquilo para mim foi algo assim que eu me senti totalmente frustrado. Falei, como assim não sabe? Como a minha mãe não sabe, né? E nós sabemos assim que tudo que a gente pergunta para a mãe sabe, e a mãe não sabia. E aí ela falou para mim, pergunte para a tua catequista, que na época eu fazia catequese, né, dentro dos estudos do catolicismo. E a catequista, claro, dentro do conhecimento dela, ela tentou me dizer o porquê. Claro que não me convenceu, e essa fala dela não me convencendo, eu fui atrás de outros líderes assim para que eles conseguissem me trazer alguma coisa que realmente me fizesse, pelo menos, me sentir mais confortável com a resposta, e não, ou seja, não encontrei. E aí, é claro, né? A gente olha hoje muito, e isso é o que a gente percebe muito na humanidade, essa angústia, né, de não saber o porquê estão aqui. E isso faz com que a gente procure fazer o quê? Um sentido, vou buscar um sentido. Como esse sentido para mim lá também não fazia sentido, então buscava me anestesiar, né? Então eu saía com o Sidney, a gente bebia, fazia festa. Só que cada retorno dessas festas, dessas coisas que aparentemente seria algo, né, para dar essa anestesiada, piorava, ou seja, não ficava bem. E nós conversávamos, e entre as nossas conversas nós dizíamos um para o outro, olha, não é por aí. E aí, claro, fui tendo várias experiências em relação à vida profissional, e chegou um momento assim que eu buscava algo realmente que me sustentasse, essa inquietude que eu buscava. E eu lembro que eu li um livro na época, um livro bem simples, mas ele me chamou muita atenção. E fez, né, esse livro com que eu buscasse algo mais profundo. É um livro que se chama Me Atrevi a Chamar-lhe de Pai. E aquilo me fez buscar realmente a filosofar. Daí também li na época o livro O Mundo de Sofia, e aquilo também me instigou, porque tem várias coisas ali da filosofia assim, que me deixaram, posso dizer assim, até mais confuso de momento, onde eu fui realmente entender esse livro depois que eu comecei a estudar a gnose. E aí um dia, entre o vai e vem, né, da vida, eu precisava buscar alguma coisa que, pelo menos, adentrar numa religião, alguma coisa que eu, né, pudesse, de alguma forma, me ajudar nesse sentido. E uma coisa assim que me chamava a atenção era o espiritismo. Então, algo assim que eu olhava, né, numa casa espírita e dizia, reunião tal dia. Aí, opa, vou me agendar e vou vir aqui. E como eu namorava na época, o meu sogro, ele assinava jornais, e nesse jornal que ele assinava tinha um convite lá da gnose. Daí eu olhei para aquele convite falando sobre desdobramento astral, transmutação sexual, dimensões, e eu falei, nossa, mas isso aqui é o que eu busco. E foi tão interessante que na primeira aula que eu fui, eu encontrei lá uma pessoa que era um metamodelo, vamos colocar assim,
que participava dessa casa espírita. Então eu falei, opa, se ele lá não estava legal e veio para cá, eu falei que deve ser interessante. E realmente, eu posso dizer assim que eu encontrei aí o meu objetivo, porque vocês vão perceber aqui, né, com os nossos episódios, né, com o material que nós vamos trazer aqui junto com, né, com o Sidney, o Lincoln, né, também com a Amanda, realmente eles têm e dão uma sustentação aí para a gente realmente investir nesse autoconhecimento. Porque nós temos algo que já está pronto no sentido físico, mas para a parte espiritual, né, isso cientificamente é comprovado, nós temos tão somente, em média, isso, 5% só de desenvolvimento. Ou seja, nós temos que mudar, né, essa porcentagem aí, e não tem outro jeito. Vocês podem buscar qualquer outra tentativa que vocês vão se frustrar, assim como, né, acredito que a maioria das pessoas que buscam já se frustraram. Por quê? Eu posso buscar, por exemplo, uma massagem porque está doendo o meu músculo, mas vai voltar a doer. E a gnose, ela traz, eu posso dizer assim, algo que você consiga fazer isso de uma forma consciente, ou seja, percebendo aí as causas, o porquê que está doendo, por que eu estou nesse sofrimento. O que é o músculo, o que é o músculo e por que ele especificamente está doendo, né? Então vai além justamente da dor, ver o que está por trás dela. E é bem bacana a gente ouvir o Aracides falando aqui, vem todo um filme, né, da nossa história, então a gente como irmão sempre esteve juntos. E nessa passagem ali eu tinha 6 anos, ele tinha uns 9 anos, então, né, foi um pós-morte ali que a gente teve. E nesse momento eu senti que eu fiquei ali, já estava morto, dado como morto, mas eu senti que a morte era boa e que tinha um plano além. E esse plano além é onde eu consegui ir, para mim é onde eu estava livre, e essa liberdade que eu buscava. Claro que quando criança e tal, para mim aquilo não fez sentido nenhum, mas guardo até hoje, né, no fundo da alma aquela liberdade. E isso eu só fui descobrir novamente quando, né, dentro da gnose, a gente vem com os ensinos de desdobramento astral, que a gente consegue estar livre, consegue ter uma busca maior. E junto com o Aracides, até nesses momentos que ele falou, que a gente buscava através de evasivas, né, preenchimentos fúteis, né, que é bebida e festa e tudo mais. Mesmo nesses momentos, a gente, naquela inquietude da mônada, ficava nós dois conversando até chorar, às vezes, procurando o porquê que estamos aqui. E aí, quando chega, né, toda essa nossa trilhagem, cada um foi para um caminho, para juntar depois nessa questão da síntese gnóstica, onde a gente conseguiu entender tipo, o brilho daquilo. Até hoje, na verdade, a gente está estudando desde 2000, então agora que a gente está começando a perceber o que é a gnose. Que não é algo que eu vou conseguir amanhã, estou sabendo tudo de gnose porque eu estudei hoje. Não, essa leva tempo. E quando você acha que sabe, está muito longe do conhecimento. Porque é um conhecimento que ele vem pouco a pouco. A natureza não dá saltos, então você vai ter que pegar todos os percalços, vai ter que analisar. E isso tudo é o que a gente vai passar aqui para vocês aqui em vários episódios, né? Justamente para que vocês sintam isso. Para que vocês consigam entender. Que a gente vê muitos falando de gnose, falando de religião. Eu mesmo, quando estava nessa adolescência, falar de Jesus, de livros evangélicos ou qualquer coisa, me soava algo que não queria saber. Estava na rebeldia contra o pai, contra as leis. E quando a gente começa a entender que isso tudo está aqui latente e não tem como você revidar contra isso, que você só vai sofrer ação e reação, aí sim você começa um caminho interno que realmente vai dar em algum lugar, porque não tem outra saída. A saída é para dentro, como a gente sabe, e é conhecendo a si mesmo. E com tudo isso, né, então essa bagagem a gente traz aqui para vocês, porque ajudou a mim, ajudou a Horacides, o Lincoln, a Amanda, e com certeza isso vai ser ótimo para todos aqui, né? Que a gente até tem grupos, né, tem instrutores que passam aqui os cursos. São cursos gratuitos que a gente coloca, né, para todos. Aí todo ano abre novas turmas. Então é bom a gente citar também que o objetivo é trazer mais estudantes. Exatamente. E até ainda pegando o gancho disso que vocês trouxeram,
foi uma coisa que eu percebi lá atrás, desses anestésicos mencionados anteriormente, e que é algo nesse sentido da vida que a gente vai buscando um entretenimento, ou seja, vai buscando entreter a mente, buscando um sentido. Só que é um sentido que ele sempre vai voltar para o mesmo ponto, que é a dor. A gente vai buscando um anestésico para uma dor, aumenta a dor, e quando a gente fala de dor, pode falar de uma dor muscular mencionada anteriormente, uma dor em algum órgão, alguma doença, uma dor emocional, porque é daí que tudo realmente acaba vindo. E os anestésicos, onde que a gente busca? Nesse mundo externo. Então, o que foi que me auxiliou a sair desse entretenimento? Quando, num retiro, lá em 2018, eu conheci o Sidney, conheci o Aracides, e eles falavam da gnose, e nas conversas eles traziam sobre essa busca interior, que tudo estava dentro. E, curiosamente, isso me remeteu lá em 2003, quando eu tinha 12 para 13 anos, que eu tinha feito na escola um trabalho sobre a gnose. Só que, claro, tão somente como um menino fazendo um trabalho de religião na época. Mas já era uma inquietude que eu já vinha buscando algo diferente, até encontrar. E a gente só encontra com base naquilo que nas próprias escrituras tem. Você bate e a porta será aberta. Se você está chegando nesse vídeo, se você está chegando nesse episódio, aliás, é porque você está batendo nessa porta, você está buscando esse caminho. Então, seja muito bem-vindo a estudar junto conosco e construir essa gnose interna. Então, até pegando um pouco o que vocês falaram, eu atuo profissionalmente como psicólogo, e as pessoas às vezes elas chegam, né, nas sessões meio que apavoradas assim, com a realidade com que elas estão observando a vida. E diante disso, aparentemente parece uma loucura. Daí eu falo para elas, não, é que enquanto nós estamos vivendo numa linha horizontal, ou seja, vivendo uma vida corriqueira, essa coisa efêmera de buscar tão somente prazeres para a vida, a gente realmente não se percebe. Mas chega um momento que, eu posso dizer assim, que a nossa própria essência, ela reluta por isso que a gente está realmente aqui para fazer, que seja esse objetivo que a gente está falando, que é um resgate dessa alma. E aí que a maioria de nós entra no que a gente chama aí de um rebelde. Claro que eu posso dizer aqui que nós adentramos com um rebelde com causa, ou seja, tem uma busca em relação a essa essência dentro do que eu realmente quero. Ou seja, quando a gente começa a se questionar quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, aí essa essência começa a esse batalhar dos opostos internamente, e que é bem necessário, né, para que nós chegamos, como todos nós chegamos aqui, num conhecimento. E a partir desse conhecimento, né, começamos a nos autoconhecer, ou seja, o que tem por detrás dessa natureza, ou seja, o que tem por detrás desses bastidores? É interessante sobre essas questões que vocês abordaram agora, que eu lembro com o início de quando eu entrei na gnose, que foi realmente esse choque de realidade que eu tive. Eu conheci a gnose ali nos meados de 2018 também. Eu estava na faculdade, então quando a gente é universitário, a gente gosta de participar dessas festas, de, né, ficar nesse mundo, até para esquecer realmente, às vezes, até essas questões da faculdade, as questões que envolvem a faculdade. E quando eu conheci a gnose foi realmente esse choque, né? E as primeiras coisas que eu fui estudando foi realmente essa questão do prazer, de sempre estar buscando alguma coisa e nunca estar satisfazendo. E como que vocês colocariam isso? A gente tem que se desligar totalmente desses prazeres da vida? Ou como que a gente lida com tudo isso que a gente foi se envolvendo? Porque, querendo ou não, são energias que a gente vai se conectando.
E sempre tem uma ação, sempre tem uma reação. Então, como que ficaria toda essa questão do prazer? O prazer, né, é algo assim que até o mestre Samael, dentro da gnose, ele coloca como é algo digno do homem, o prazer. O problema, né, como a gente vem percebendo, é o desequilíbrio, ou seja, esse prazer desenfreado. Então, eu posso dizer para vocês assim, né, com experiência de vida, que é um poço sem fundo. Ou seja, quanto mais a gente quer preencher, mais a gente busca. É o que a gente percebe aí nos vícios, né, que as pessoas têm. E por que se busca sempre mais? Porque eu posso dizer assim, que o prazer ele é impreenchível. É a própria natureza, ela quer se reproduzir sempre. Ou seja, não preenche. Então o homem, dentro desse olhar da criação, porque nós somos, como humanos, o top da criação. E nós não vamos sair disso que nós somos. Ninguém vai amanhã nascer asas ou vai se transformar num corpo diferente. Por quê? Porque agora o crescimento ele é interno. Então nós, diante disso, temos que começar a ter um autocontrole sobre esses prazeres, ou seja, sobre esses desejos que tem na nossa mente. Porque nós fomos tão somente através, claro, de várias gerações, ou seja, essa ancestralidade nossa, preenchendo coisas impreenchíveis. Ou seja, tentando preencher um vazio que não se preenche, que é esse prazer. Agora nós, com esse conhecimento, nós temos que começar a usar todo esse desejo que nós criamos e fazer com que ele se transforme num que nós chamamos de síntese, ou seja, é como um alimento. Quando nós comemos, ingerimos esse alimento, então ele cai no estômago, então ele precisa ser o quê? Digerido. Então quando você fala e você traz o termo sabedoria, quer dizer o quê? Saborear. Você já tem que pegar todas essas experiências e começar a saborear, para que a gente consiga ter um equilíbrio sobre essa máquina, ou seja, sobre essa parte instintiva nossa que busca esse prazer. Então não dá para você dizer assim que o prazer ele é totalmente negativo. Não, ele é totalmente negativo quando nós perdemos esse controle sobre ele. Exato, até tem uma abordagem que a gente vai trazer em outros episódios, que é o equilíbrio desses 5 centros, né? Porque o que acontece? Enquanto estamos ainda nesse sentido de não ter domínio dessa questão do nosso instinto animal, dessas paixões explosivas, da gula em demasia, então tudo isso ele é prejudicial, como o Horacito citou. Mas quando você começa a observar e ter consciência de todo esse meio, começa a equilibrar esses centros, você vai vendo que esse desejo em si ali, você vai utilizando com sabedoria ele e ele te eleva. Agora quando está desenfreado, quando está fora do contexto, fora da ordem, aí ele atrapalha com certeza. E muitos que entram na gnose ficam com medo, mas e agora? Vou perder os desejos, vou perder tudo isso, o que vai ser da minha vida? Então a gente pouco a pouco vai entendendo isso. Não é algo que vai chegar a dar aquele choque na hora e tirar tudo de uma vez, não. Como a gente fala, a natureza não dá saltos, então certamente você vai entendendo isso pouco a pouco e vai utilizando, que não tem nada de bom ou ruim, tem sempre o equilíbrio, sempre a questão da síntese, como a gente vem trazendo e martelando na mesma tecla sempre. O que é válido para quem nos acompanha aqui nesse episódio é se perguntar o que é prazer para si. E quando eu estou vivendo um desprazer, da onde que vem isso? Da onde que vem essa questão? Claro, às vezes num primeiro momento a gente busca observar fora. É tal pessoa que me causa desprazer, é tal situação. Mas aí que entra essa gnose, que é a gente ir além do que está externamente. De que forma? Por que eu estou sentindo desprazer ao estar conversando com essa pessoa? Por que eu estou sentindo desprazer em relação a essa situação? O que é que dentro de mim está tendo esse incômodo e que por uma questão de opostos
eu vou buscar uma situação para me dar um prazer. Um exemplo bem simples. Eu estou triste com uma discussão que tive e por não ter uma habilidade para resolver essa situação, eu busco através de um doce anestesiar esse desprazer que eu vivi. Vejo, num primeiro momento isso é legal, ajuda, só que não resolve. Anestesia. O que vai acontecer na sequência? Eu tenho o desprazer vivido lá que não foi resolvido, está em aberto, mas a consequência de eu ter comido um doce sem necessidade. Então já é algo que vai se somando e vai somatizando com o tempo. Então esse é um exemplo dessa questão dos opostos entre prazer e desprazer. Agora observe, estudante, isso numa existência inteira, dentro de uma questão de ancestralidade. Quantas lacunas, quantos desprazeres foram vividos, e se são desprazeres é porque ainda não teve algo que foi compreendido, e que vão gerando essas buscas incessantes até que a gente pare e observe, conforme a pergunta inicial, mas espera, o que está me causando esse desprazer? O que eu preciso entender, o que eu preciso compreender dentro de mim para eliminar, sintetizar? O Sidney anteriormente falou dessa síntese, e é isso que torna a gnose um caminho de libertação. Porque a libertação não é física, é uma libertação num estado de consciência. É a verdade que você conhece e ela te liberta. E essa verdade a gente vai descobrir só adentrando nessas auto-indagações, nessas auto-perguntas que vão trazendo essas inquietudes. Exato, e é muito importante a gente começar a ter essa percepção e nos responsabilizarmos pelas coisas que estamos fazendo, né? E não deixar nada passar, porque uma hora vai voltar e a gente vai ter que enfrentar aquilo de alguma forma, né? Ser protagonista da própria história. E a gnose é isso, ela te dá a chave para que você possa dirigir a sua vida a partir do momento. Sim, e em algum momento, claro, nós temos que receber essas consequências das nossas ações e assumi-las. Exato. E não se ver mais como uma vítima ainda dessas circunstâncias. Até como o Lincoln colocou, né, eu trouxe um pouco em relação a esse anestesiar. Então, dá pra gente trazer aqui um exemplo, né, de situações onde uma pessoa, um tabagista, por exemplo, né, um fumante, ele tenta, de alguma forma, fazer com que né, o uso da nicotina ali dê uma anestesiada, ou seja, baixe um pouquinho ali a ansiedade dele. Só que em um momento ele vai ter que parar. E esse pensar em parar, que eu tenho que frustrar ali esse pensamento, gera-se mais ansiedade. Uhum. Então ele vai ficar nesse jogo. Esse jogo, claro, eu trouxe aqui um exemplo de um vício, mas eu posso dizer que isso se resume a todas as outras questões na nossa vida, porque o que muda tão somente a intensidade ou os cenários em relação a isso. Onde nós vamos ter que parar em um momento ou outro de alimentar esses pensamentos nossos. Isso gera, né, essa angústia. Ou seja, se o fumante, por exemplo, ele de repente é diagnosticado com um câncer e o médico diz, você vai ter que parar de fumar. Aí ele vai ter que lidar agora com dois lados da coisa. Ou ele para ele tentar melhorar, e se ele parar vai gerar angústia, ou seja, ele vai morrer de uma forma ou de outra se ele não souber lidar com isso. A gente vê aí que o prazer sempre, né, veio o prazer e depois veio o desprazer, como foi citado pelo Lincoln. Bem como experiência própria, o tempo que usufruía do álcool, né, ou do cigarro também, tempo da adolescência, você ia, né, para essa questão da festa para esquecer o mundo. Exato. Então, se no prazer, o prazer ali ficava a noite toda no êxtase prazer e outro dia vinha a ressaca, falta do dinheiro e tal, porque, né,
de uma forma assim, na juventude mais escasso e tal. Então tudo isso você já vê só nessa passagem, esse desequilíbrio que a gente está falando aqui. Agora, quando você vai conseguindo ter essa consciência, você não vai preencher mais com esses prazeres mundanos. Sim. Você começa a extinguir, você começa a usar para outras coisas, aí você vai elaborando e vai sendo protagonista, como o Lincoln falou, da sua vida. E não deixa mais de ser uma marionete, né? Sendo o vício que seja, álcool, drogas, o que for, remédios, doces, tudo que a gente sabe, né? Que é preenchido de alguma forma, ilusório, que uma hora ou outra você vai ter que cair na realidade. Exato. E esse choque que a gente está comentando aqui é o que faz nós querermos mudar, né? De querer buscar realmente esse autoconhecimento, porque, como já foi dito, a gente tem que sair desse sentido e realmente começar a buscar um objetivo. E quando a gente percebe o quanto tempo foi perdido, né? Tudo isso, nessa inconsciência que a gente vai levando a vida, que a gente vai dando valor, né, ao nosso trabalho, porque a gnose é um trabalho sério, não é algo que, como o Sidney comentou, que a gente começa hoje e amanhã já está, né, num patamar mais elevado. Isso leva um bom tempo de vida, né? Muito tempo, claro. São medidas, e medidas, a gente sabe que tem pessoas que podem estar bem mais avançados no trabalho, tem algumas que estão começando hoje, e como nós colocamos aqui que em média, né, nós temos esse 5% de consciência, isso se for colocar de uma forma mais palpável, seja mais tangível, hoje nós olhamos então para o nosso próprio cérebro. É como se nós estivéssemos chegando num continente e nós tivéssemos avançado tão somente 5% dessa área, ou seja, nós não sabemos nem o princípio disso tudo. E é claro, nós vamos falar em outros episódios, a gente vai se aprofundar, né, nessas questões, mas esse continente é a própria humanidade, onde enquanto nós estivermos de alguma forma olhando para esse certo e errado, ou seja, julgando, é porque ainda não estou acessando essas partes que precisam ser acessadas. Então, aí que é algo que realmente instiga, né? E como nós colocamos esse objetivo é realmente acessar esse 100%. E uma das maneiras, um resultado de você não saber lidar com esses opostos é justamente o desprazer. E aí que vai buscando prazer para anestesiar o desprazer e entra novamente nessa roda até que uma hora cansa e precisa buscar um caminho interior, senão de outra forma não vai descobrir nada. Então, se você chegou até esse canal, até esses estudos, isso sinaliza que você está chegando nesse continente. E, claro, eu posso dizer assim que pode contar conosco aqui, que nós ficamos à disposição. Há muito o que desbravar. Exato, nada é ao acaso, né? Então a gente aqui explana bem isso, né? Que tudo tem o seu tempo certo, de se chegar até as pessoas certas e assim cada um com esse conhecimento fazer o trabalho. Na descrição desse vídeo você encontra todos os links dos nossos cursos gratuitamente. No próximo episódio vamos abordar sobre os 4 pilares do conhecimento. Então esperamos vocês e até uma próxima. Paz Inverencial. Paz Inverencial. Até uma próxima, Paz Inverencial. Obrigado por nos acompanhar. Paz Inverencial.